E galera, terminou no Newton Santos, Botafogo 2, São Paulo 2. O Botafogo foi buscar pelo menos um pontinho dentro de casa, um jogo que eu acredito assim que a torcida do Botafogo estava contando com uma vitória, ainda mais depois do péssimo desempenho que o Botafogo tinha tido diante do Bragantino no final de semana. E o Botafogo fez um primeiro tempo muito ruim hoje. O São Paulo, mesmo com um time cheio de desfalques, conseguiu fazer um primeiro tempo melhor do que o time do Botafogo, mais consciente, conseguindo gerar mais perigo e tendo mais controle da partida. O Botafogo no primeiro tempo teve o golaço do Savarino, que foi assim um gol sensacional, espetacular, mas que aí vai muito da qualidade técnica individual do jogador, e também teve uma bola escorada pelo Igor Jesus, fazendo aquele pivô dele de falso 9 para a entrada do Savarino, cara a cara com o goleiro Rafael do São Paulo, que ele fez uma grande defesa. O Botafogo só produziu isso no primeiro tempo. De resto, o Botafogo tentou muitos cruzamentos, pelo lado esquerdo com o Cuiabano, com o Matheus Martins, e pelo outro lado com o Arthur e com o Vitinho, mas a maioria desses cruzamentos não foi efetivos. O time do São Paulo conseguia colocar a posse de bola um pouco mais no chão, controlar um pouco mais a partida, fez um golaço também com o Ferreirinha, gol que o Botafogo diminuiu logo em sequência, e depois o São Paulo ainda fez no primeiro tempo um gol também com o André Silva, que havia entrado no lugar do Calleri, e o que mais me impressiona é a liberdade do André Silva no gol dele pelo São Paulo. Não tem nenhum zagueiro do Botafogo, nenhum volante perto do centroavante do São Paulo, quase dentro da pequena área do Botafogo. E esse tipo de lance aconteceu outras vezes durante a partida, só que os atacantes do São Paulo não conseguiram aproveitar. Então o jogo termina no primeiro tempo muito ruim do Botafogo, São Paulo um pouco superior, não era nossa, o time do São Paulo amassando o Botafogo, mas era mais consciente com a bola no pé, 2-1 em cima do Botafogo. No segundo tempo, o técnico Rafael Paiva mantém a mesma estrutura do time, o Botafogo até volta mais agressivo, pisando mais no campo de ataque, tendo mais posse de bola ofensiva. O time do São Paulo com a marcação mais em bloco baixo, mas mesmo assim o Botafogo ainda tinha dificuldade para criar situações de gol. O São Paulo ainda tentava espetar um contra-ataque ou outro, mas já tentava controlar mais o jogo de uma forma defensiva e deixando mais a posse de bola com o Botafogo. O Botafogo consegue ir chegando mais próximo ao gol, aumentando o volume da sua pressão, e o técnico Renato Paiva, pela primeira vez, fez uma substituição que eu gostei, que ele acabou sendo um pouco mais ofensivo. Ele tirou o Gregory, colocou o Patrick de Paula jogando como volante junto com o Marlon Freitas. Recuou um pouquinho mais o Marlon Freitas, trouxe o Patrick de Paula para ser esse volante vendo o jogo de frente, e ele teve uma leitura de jogo boa. O Patrick de Paula entrou bem na partida, conseguiu trabalhar a bola do lado esquerdo, conseguiu trabalhar a bola do lado direito, fez o Botafogo crescer na partida. E já era um Botafogo mais agressivo na segunda etapa, tendo situação de gol com o Savarino, num chute muito perigoso que o Rafael faz uma defesaça. Depois o Rafael faz uma grande defesa também no cabeceio do Igor Jesus, a bola volta para o Matheus Martins, que poderia ter chutado a bola para o alto, ele chuta em cima do goleiro Rafael, e aí o Botafogo não consegue marcar o gol. Mas já era o Botafogo ameaçando mais, mostrando que poderia empatar o jogo a qualquer momento. E o gol do Botafogo sai de uma jogada de escanteio. O Botafogo já estava com a pressão mais alta. Gol do Igor Jesus de cabeça. É um fundamento que eu acho o Igor Jesus muito bom, que é no cabeceio. Apesar de não ser um centroavante tão alto, tem 1,78 m, o Igor Jesus faz muitos gols de cabeça e ele é bom nesse fundamento e consegue empatar o jogo pro Botafogo. Só que o Botafogo já tinha entrado no modo mais loucura total, né? O time todo indo pro campo de ataque, se lançando, o time já vai mais na empurrança do que mesmo em uma organização tática. Deixa muitos espaços para o São Paulo, que tem chance de fazer o terceiro gol, mas o Botafogo também tem chance de fazer o terceiro gol. Digamos que o jogo já vai para um caos total dos dois lados. Claro, o Botafogo buscando essa exposição, buscando esse caos para tentar fazer o gol da virada. Teve oportunidades para isso, o Savarino que ele bate de esquerda e a bola passa muito próximo do gol, mas o jogo termina em 2-2, que no final das contas acaba sendo um resultado justo. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo o Botafogo foi melhor e qualquer um dos dois times poderia ter saído vencedor do confronto. Só que a torcida do Botafogo cobra um controle maior de jogo do time do técnico Renato Paiva, que é um time que hoje foi muito mais num abafa, a gente pode dizer, do que numa organização para conseguir o empate diante do São Paulo. Botafogo jogando dentro de casa. Botafogo versus São Paulo, jogo no Newton Santos. Botafogo já começa tendo essa grande oportunidade de gol. Defesaça do goleiro Rafael. Essa oportunidade de gol acontece porque o Igor Jesus sai muito da área, né? Gera esse espaço nas costas dele. Ele puxa um dos zagueiros, o Savarino infiltra e tem essa grande oportunidade que não consegue aproveitar. Era mais uma boa chance que poderia ter surgido para o Botafogo, mas o Arboleda fez um corte aqui providencial, né?
Se ele não toca na bola, provavelmente esse cruzamento aqui chegaria no Igor Jesus. Jogada de perigo do São Paulo, do Calleri fazendo a finalização. O John estava bem posicionado, não teve grandes problemas para fazer essa defesa. Mas é um Botafogo que marca mal. O Botafogo passa a sensação de que está exposto o tempo todo na partida. Dificilmente o Botafogo encaixa a marcação em cima dos seus adversários de um modo que você pensa assim, cara, eles estão com dificuldade de jogar. Primeiro tem essa bola aí que ameaça, né, do Ferreirinha, ele faz a finalização, o Alexander Barbosa corta ela. Eu até acho que essa bola ia para fora, mas o Alexander Barbosa faz o corte e manda ela para escanteio. E na sequência vai sair o gol do Ferreirinha no chute colocado. Olha aí. E é impressionante a liberdade que o Marlon Freitas dá nesse lance pro Ferreirinha. Não é possível, né, cara? Olha a liberdade que ele dá. O Ferreirinha tem tempo de puxar pra linha de fundo, depois puxa pro meio da área e faz a finalização que marca o gol do São Paulo aí, ó. Uma bola muito difícil pro John defender, porque ela vai muito alta. Mas eu acho ali que o Marlon Freitas teria que ter sido mais incisivo, claro. É muito arriscado você dar o bote, porque se você dá o bote e erra, o cara vai te driblar com facilidade. E aí na sequência tem essa pintura marcada pelo Savarino, que consegue ser mais bonito ainda do que o gol do Ferreira, né? Que golaço do Savarino, mostra aí a camisa 10. Hoje a gente teve um Savarino jogando mais por dentro, com o Matheus Martins jogando aberto pela ponta e na outra ponta o Arthur. Eu achei o jogo do Arthur muito abaixo hoje do que ele pode apresentar. O Savarino cresceu, teve boas oportunidades, poderia ter marcado pelo menos uns 2 gols na partida, se não fosse o Rafael, o goleiro do São Paulo. E essa daí era indefensável pro goleiro do São Paulo. Mas o Botafogo continuava marcando mal, olha essa liberdade que tem o jogador do São Paulo para finalizar ali da meia-lua. Olha a liberdade que ele tem para dominar a bola e finalizar, foi que ele não finalizou bem, né? O Ferreira trazendo muito problema para a defesa do Botafogo, sempre quando o Ferreirinha joga contra o Botafogo é um pesadelo, cara. E aí vai ter o gol impedido, né? Essa cobrança de falta acaba indo para escanteio, vai ter o gol impedido do Ferrarese. Depois desse lance aqui do Cuiabano que tem a polêmica, né? Foi pênalti, não foi pênalti? Pra vocês, foi pênalti ou não? Cara, analisando aqui, é muito complicado. Porque querendo ou não, tem um toque no pé do Cuiabano. Tem um toque sim no pé do Cuiabano. Eu não acho que o Alan Franco teve a intenção de tocar no pé do Cuiabano, então é um lance ali de interpretação do juiz. Ele interpretou que o Cuiabano mais tropeçou no jogador do São Paulo, olha aí, tem um toque ali, ó, do que o jogador do São Paulo tocou no Cuiabano. Nesse lance aqui parece que ele empurra o Cuiabano, né, e ainda tem um toque por baixo. Olha lá, o braço nas costas, sabe? Tem ainda o braço nas costas, então é um lance de completa interpretação. O juiz pesou aí contra o Botafogo nesse lance, não marcou o pênalti, vida que seguiu, né? E no lance em sequência, o São Paulo vai ter esse gol que vai ser anulado por impedimento, que é outro lance de interpretação. É claro que a torcida do São Paulo vai reclamar muito, assim como a torcida do Botafogo vai reclamar no lance do pênalti, que o jogador do São Paulo não participou na jogada. E assim, como eu te falei, né, cara, é um lance interpretativo esse daí. Eu acho que ele tentou dominar a bola, não conseguiu, e o Ferrarese depois fez o gol. Foi essa também a interpretação do árbitro. E apesar dele não ter tocado diretamente na jogada, o posicionamento dele ali interfere para no final o jogador do Botafogo, o próprio goleiro, não ter uma ação diferente no lance. Mas é interpretativo. Dependendo do árbitro, não marcaria impedimento nesse lance não. Eu acho que o movimento dele ali com a perna, talvez, acusou que ele tentou dominar. Olha só. Tá vendo? Ele tentou dominar ou bater de primeira. E aí o gol foi anulado, mas mesmo assim, olha essa liberdade do André Silva. Cara, o Alexander Barbosa tá fechando mais a finalização do Ferreira com medo do que tá marcando o atacante do São Paulo. E aí, porra, o Ferreira vai bater pro gol tendo um atacante completamente sozinho, quase dentro da pequena área, ou ele vai tocar com a linha de passe exposta que tava? Ele vai tocar a bola e aí gol do São Paulo, 2-1 em cima do Botafogo. A parte defensiva do Botafogo tá uma bagunça, cara. Tem que arrumar pra ontem. O jogo vai pro intervalo, né? 2-1 São Paulo em cima do Botafogo. Olha essa liberdade do André Silva aí. É inacreditável. O jogo vai pro segundo tempo. O Botafogo vai voltar com a pressão maior, né?
o que era óbvio. Tem essa jogada de perigo, o Savarino, né, faz o cruzamento, mas ninguém conseguiu tocar nessa bola. Essa bola é aquela que, se tem algum desvio, pode matar o goleiro, mas não teve desvio. Esse lance aí, o juiz marcou falta do Igor Jesus em cima do Marco Antônio. E o Botafogo estava muito exposto na parte defensiva. Eu senti hoje um jogo muito abaixo também do Vitinho, né? Ruim, mais um jogo ruim do Vitinho. Participando mal do ataque, é claro que o Arthur também não estava bem, isso não ajuda o Vitinho, mas toda bola que batia no Vitinho na lateral direita, ele não saía coisa boa, não saía coisa positiva. Ele marcou aí falta do Gregory. Cara, que defesaça do Rafael nesse chute do Savarino. Eu acho que grande parte da torcida do Botafogo já achava, né, que seria gol, mas o Rafael busca ali de pontinha de dedo, defesa espetacular. Mas quando o Botafogo foi amadurecendo no segundo tempo, a pressão do Botafogo foi subindo, o time foi conseguindo criar mais oportunidades de gol, foi empurrando o São Paulo mais para o seu campo de defesa, e tava na cara que o Botafogo ia conseguir empatar. Tanto que, assim, menos de 30 segundos antes de sair o gol do Botafogo, eu falei, cara, o Botafogo vai empatar esse jogo. Falei aqui com o meu irmão em casa. Olha esse cabeceio do Igor Jesus e mais duas defesaças do Rafael. Depois também na sobra aí, já caído. Pelo amor de Deus. Mais uma do Rafael. Era o Igor Jesus demonstrando que estava ganhando essas bolas de cabeça da defesa do São Paulo. Então era um caminho ali pro Botafogo continuar explorando. Tem esse choque aí do Ferreira com o John. Realmente o joelho dele pega na cabeça do John. Deve ter doído, que com certeza doeu, né? Finalização do Patrick de Paula. Quase que essa bola desvia e entra. Por muito pouco, né? O Botafogo vai pressionando. Até que vai fazer o gol de empate aí com o Igor Jesus de cabeça. E cabeceio do Igor Jesus, tirando do goleiro Rafael. Essa daí não tinha como defender. Belo gol de cabeça do Igor Jesus, realmente indefensável. Aquela bola colocada de cabeça no fundamento, sem subir tanto. Ganhando e marcando o gol de empate do Botafogo. E vai ficar nisso o placar. O Botafogo depois vai ter mais uma chance ali com o Savarino. O São Paulo ainda vai ter mais uma oportunidade com o André Silva, né, que ele acaba furando dentro da área. Mas termina aí em 2-2. O Botafogo precisa melhorar bastante para o restante do campeonato. Primeiro, a postura de muitos jogadores, mas também ali eu acho que precisa encaixar mais a parte do treinador, a filosofia dele de jogo com os jogadores que ele tem à disposição em mãos. É isso. Abração do Francisco, é nóis. Fui.